Olá, ser de luz! Seja muito bem-vindo. Eu sou Vinícius Menezes e estou aqui para mais uma leitura intuitiva e atemporal para você. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente aquilo que fizer sentido com o seu momento, ok? Se nada do que eu disser aqui bater com o que você está vivendo, acesse os outros signos fortes do seu mapa, que eu tenho certeza que você estará encontrando uma mensagem para o seu coração. Antes da gente começar, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, curtisse o vídeo, ativasse o sininho de notificações, porque assim você estará contribuindo com o crescimento do nosso canal. E é a única coisa que eu te peço em troca dessa leitura maravilhosa, tá certo? Sem mais delongas, bora lá para a sua leitura então. Virginianos e virginianas, vamos ver qual o conselho ou direcionamento da espiritualidade para vocês hoje. Vamos iniciar aqui com o baralho cigano e já pulou aqui a carta do chicote. Eita! Tchau, povo cigano, salva as forças da estrela do Oriente, cigano Esmeralda, cigano Pablo, Cigana Madalena, Cigana da Praia. Tchau, povo cigano. Qual o conselho? A carta do caixão. Mais uma, por gentileza. A carta da árvore. E a carta da cruz. Vamos lá, Virgem. Eu amei essa energia, simplesmente. Quando caiu o chicote, eu falei, eita. Mas depois que caiu todas, eu entendi completamente. Por quê? A carta do chicote, ela me representa muito a repetição de algum padrão. Posso falar também de vícios. Mas caiu com a carta do caixão. E a carta da árvore com a carta da cruz. O que representa? Tem muitos padrões ancestrais aqui sendo rompidos. Padrões de comportamento, padrões de escassez, maldições hereditárias, votos, pactos. Nossa, existe uma grande finalização para acontecer aqui para você. A gente está no ano 9, né, que fala de finalizações, encerramentos, humanidade, altruísmo. Então nada mais normal do que a gente acessar essa energia no início de um ano 9, tá? Então esse ano será marcado por muitas finalizações, muitos resgates, pessoas da família que talvez não estava dando muito certo voltam a se entender, padrões kármicos de relacionamento, padrões kármicos financeiros. Nossa, eu vejo uma grande iluminação das raízes ancestrais, tá certo? Uma nova luz está brotando aqui na sua árvore genealógica. Não sei como você desenvolve esse aspecto, tá? Eu, Vinícius, eu fiz muitas constelações, tive que fazer muitos resgates, muita mesa radiônica, muito tratamento psicológico para que eu conseguisse me desvincular de toda a toxicidade que a minha ancestralidade trazia. Então eu tive que enfrentar muitas dores. Foi um processo muito desafiador. Eu tinha raiva do meu pai quando eu era criança, porque ele não me aceitava como eu era. Então eu tinha frustrações com minha mãe, com meus irmãos, porque nunca era o suficiente o que eu entregava. E a partir do momento que eu fui crescendo, eu comecei a atrair relacionamentos muito tóxicos. E comecei a ir para profissões que drenavam a minha energia. Comecei a atrair amigos e o dinheiro não rendia. E uma dependência emocional lascada, uma carência afetiva horrorosa. Até que chegou ali no início da minha adolescência, meus 17 para os 18 anos, que eu quase entrei numa depressão profunda, num burnout. Eu só queria fugir, eu só queria
me isolar, eu só queria ir para a festa, para eu fugir daquela realidade. Porque quando eu estava em casa, tava ali todos os meus gatilhos. Só que eu não entendi, eu simplesmente queria fugir de tudo isso. Até que chegou um momento onde eu me vi não sendo valorizado nas relações, vivenciando traições, vivenciando amizades falsas, duas caras, a vida financeira não decolava. E foi aí que eu entrei num questionamento muito profundo do meu ser. E comecei a perguntar, o que é Deus? Qual o sentido da vida? Porque até então eu não entendi o que era Deus. Eu não acreditava no Deus que tinham me ensinado. Aquele Deus homem que está sentado, te punindo, faz isso. Eu não entendi que Deus era isso. Eu falei, mas essa conta não bate. O que está acontecendo? Que Deus é esse que esse povo está adorando? Então eu era cético. Um cético muito amoroso. Um cético muito aberto a novas experiências. Um cético muito aberto a novos conhecimentos. Até que realmente eu entrei numa crise profunda, onde eu comecei a questionar minhas amizades, a questionar minhas relações, minha profissão. E foi aí que eu entrei meio que num ano sabático. Só que a diferença é que no ano sabático a gente não trabalha, né? Só que eu trabalhei pra caramba. O que eu quis dizer com isso é que eu entrei num processo de autoconhecimento muito profundo ali por volta de 2020, 2019. E eu comecei a questionar quem eu sou, por que eu nasci nessa família, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, por que eu estou nessa relação. E eu comecei a perceber que eu estava vazio por dentro. Vazio de amor, vazio de entendimento, vazio de amigos, vazio de existência. E eu chorava sozinho e eu não era compreendido, porque uma pessoa desperta, ela tem que entender a solidão de ser desperto. Porque não é qualquer pessoa que vai entender o seu despertar espiritual, a sua mentalidade holística e mística. Não é qualquer um que vai entender. Então esse caminho ele também é muito solitário. Então eu comecei a entender que era melhor eu estar sozinho do que mal acompanhado. Era melhor eu perdoar minha família do que ficar carregando todos esses fardos. E eu cheguei num momento onde eu parei de ir em festas, eu parei de beber, parei de me relacionar e me fechei no meu mundo. Aí eu pensei, eu só vou me abrir novamente quando eu tiver encarado meus demônios. Então eu vivi realmente o poço, a própria Samara. Dormia com a Samara dia e noite. Dava cada mergulho profundo, assim, lá no fundo do poço. A noite escura da alma mesmo. E foi nesse momento que eu encontrei o meu amor próprio. Nesse momento que eu encontrei a luz que habitava dentro de mim. Eu tive que cavar a escuridão para encontrar a luz onde não havia luz. E foi aí que brotou dentro de mim aquela força suprema do nosso eu superior. E ele disse no meu coração, ó meu filho, eu não sou homem, eu não sou mulher, eu sou. Simplesmente sou. E foi aí, até arrepiei, foi aí que eu entendi que Deus era tudo. Deus sou eu, Deus é você, Deus é os animais, Deus é o homem, a mulher, o menino, a menina, o trans, o gay, a lésbica, todos. Deus é tudo e todos. E foi aí que eu entendi, tá, Deus não é esse cara que me ensinaram, Deus é amor. Então eu tenho que começar a agir através desse amor. Aí eu comecei a fazer terapia com o Reiki. Foi minha primeira ferramenta que eu me especializei. E comecei a fazer Reiki todo dia sem parar, todo dia sem parar. Até que chegou num momento que eu comecei a entender muitas coisas. Comecei a enxergar minha família como seres humanos errantes. Antes eu enxergava eles como deuses e seres supremos. Colocava expectativa neles, sendo que eles só são meu pai e minha mãe. Pessoas com defeitos.
que vieram para aprender. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. Aí eu comecei esse questionamento profundo de qual profissão eu quero seguir. Foi aí que eu me encontrei nas terapias. E eu comecei a perceber que esses padrões enraizados de vícios, maldições, crenças, pactos e votos, estavam na raiz, não estava só em mim. Aí daí eu passo para trás e pensei, preciso fazer algo relacionado a isso. Foi aí que eu busquei a constelação. E eu comecei a entender o porquê que eu nasci nessa família, o porquê de eu ser tão diferente de todos os familiares. Isso porque eu escolhi vir nessa família, primeiro, para a evolução do meu espírito, para eu aprender a amar mais, para eu aprender a respeitar as diferenças, me dá até vontade. Fico até emocionado. Então eu aprendi a perdoar o meu pai, que era muito autoritário. Eu aprendi a perdoar minha mãe, que era muito fechada. Eu aprendi a perdoar meus irmãos. E eu comecei a enxergar eles como amigos e parceiros de vida. Na maioria das vezes, gente, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, não foram seus amigos e amores em outras vidas. A não ser que você tenha um dharma muito positivo. Na maioria das vezes, a gente reencarna com inimigos de vidas passadas. Então, às vezes, esses excessos de conflito é porque reflete dores, ressentimentos e sombras de outras vidas. E eu comecei a encarar isso de frente. E consegui perdoar o meu pai. Não foi fácil. Foi dia após dia naquele trabalho diário. Consegui enxergar a minha família como sagrada. E aí as coisas começaram a acontecer, eu me alinhei à minha profissão, comecei a me conectar com pessoas melhores e as coisas começaram a fluir. Até que chegou num momento também que a vida financeira deu uma travada e eu falei, gente, mas eu tô fazendo tudo que tem que ser feito, o que tá acontecendo? Procurei a mesa radiônica, fiz o tratamento com a mesa radiônica, começou a vir as cracas, tudo pra fora. Aquele monte de crença, aquele monte de sentimento, aquele monte de padrão, de ressentimento enraizado. E eu comecei a colocar aquilo pra fora e eu sentia cheiros horrorosos. Eu fazia um tratamento com a mesa radiônica e eu sentia sendo expurgado de mim, tudo aquilo. E é exatamente isso que eu gostaria que você entendesse. O poder das ferramentas. O tanto que a mesa radiônica, o reiki, o tarô, é primordial nesse processo de evolução. Principalmente para você que se conectou com essa leitura e está vivenciando aqui esse ciclo repetitivo, essa roda kármica que sempre se repete. Porque a vida ela é assim. Você roda, a vida é uma espiral. Você passa por um aprendizado. Aprendi tudo que tinha que aprender, aí eu vou e subo a espiral. Vou para uma nova dinâmica. Se você não aprende, se você não toma consciência, se você fica na raiva, no medo, na mágoa, na insegurança, você repete o padrão. Então tem gente que fica presa aí nessa roda há milênios, vidas, anos, séculos, décadas, meses, depende. Depende muito do seu processo de desenvolvimento. Então, meu amor, por que eu quis contar toda essa experiência? Porque é exatamente o que essas cartas transmitiram aqui pra mim, tá? Você precisa resgatar as raízes, você precisa resgatar a força ancestral. Ai, Vinícius, mas meu pai e minha mãe é tóxico, não me faz bem. Você não tem que estar perto não, mas dentro de você, você tem que honrar a força deles, por mais pior que eles sejam. Dentro de você, você tem que agradecer, você tem que honrar, você tem que perdoar. Você tem que entender que é você que veio quebrar o padrão. Você não tem que cobrar do outro uma coisa que ele não tem para te doar. Você já parou para pensar que os seus pais te doaram tudo aquilo que os pais deles doaram? Então tudo se repete até que uma geração decide despertar, decide se tratar, decide fazer tratamentos, decide enfrentar. Eu espero que você tenha essa coragem de enfrentar os seus desafios. Se você se conectou com essa leitura, é porque você precisa ouvir esse chamado ancestral.
O universo, ele é ancestral. Se você não faz resgates, a geração de milênios atrás não deixa você prosperar, porque você é parte deles e eles é parte de você. Então, se você não traz todos, você não vai. Olha para você ver como que o universo é perfeito. Senão a gente ia ser muito egoísta. Deus colocou a empatia para que a gente sinta a dor do outro. Deus colocou a ancestralidade para que a gente entenda que se eu não olhar para o outro, eu não consigo melhorar a minha vida. Então, a partir de hoje, Virgem, não olhe somente para você. Encare de frente seus familiares difíceis, seu relacionamento tóxico, sua mãe, seu pai narcisista. Eles são o seu maior ponto de evolução. É lá que está a sua cura. Tá certo? Então, ouça mais esse instinto do seu coração e desenvolva o perdão, tá, meu bem? Eu sinto aqui que muitos de vocês estão com ressentimentos aqui. Tem aqui no canal, na playlist Orações, a oração do Ho'oponopono, é uma oração simples, prática, rápida. Faça essa oração durante 21 dias consecutivos. Você terá grandes resultados, te garanto. Você precisa botar para fora aqui esse sentimento. Na maioria das vezes, a gente repete o padrão. Tudo bem, existe padrão de limitação financeira, padrão de não merecimento emocional, afetivo, mas tem também aquele padrão de ressentimento, aquele padrão de ignorância. Então nem tudo é a crença, às vezes é um ressentimento que está impedindo você de prosperar. Tá certo? Então primeiro você tem que limpar o seu campo, alinhar os seus chakras, limpar a sua ponte, que é o seu coração, para que você consiga receber do universo tudo que você tem de melhor. Tá certo, meu bem? Enfrente os seus desafios. Enfrente a sua família com força, com coragem. O quanto mais você focar em você, o quanto mais você se cuidar, se tratar, desenvolver, fazer exercício, se alimentar bem, fazer uma mesa radiônica, você melhora e essa luz desce para as raízes. Por exemplo, eu sou a última geração até o momento. Aí tá aqui meu pai, meus avós, meus bisavós. Aqui tem muita dor, nenhum deles conseguiram ter a consciência que eu tenho. Então eu tenho muita luz. Aí às vezes eu quero prosperar, eu quero subir. Só que não sobe. Por quê? Antes de eu subir, a luz que está em mim, ela tem que descer. Porque primeiro eu enraizo a semente para depois germiná-la. Então o erro de muitas pessoas é querer ir para o mundo sem antes primeiro honrar a família. Então primeiro você sinta a luz descer, iluminando as suas raízes, para depois a semente germinar e a árvore dê bons frutos. Então não adianta querer subir sozinho no egoísmo não, viu, meu bem? Você precisa de seus familiares. A chave do seu sucesso está nos seus familiares. Você pode fazer a meditação da árvore, você pode respirar fundo. Imagine que tem uma luz dourada descendo pela sua coroa, passando por todos os chakras, descendo pelos seus pés. E você pode se imaginar realmente no topo, no tronco de uma árvore. Você pode imaginar essa luz descendo para os seus pais, para os seus avós, para os seus bisavós. E repita para si mesmo: eu sinto a dor de vocês. Eu sinto tudo que vocês viveram. Gratidão por ter passado por tudo que vocês passaram para que eu estivesse aqui hoje. Tá faltando gratidão, né? Tá faltando honrar. Para de focar só na dor. Foca em tudo que os seus pais te proporcionaram, que a sua vida vai decolar. Tá certo, meu bem? Que leitura fantástica. Quase uma constelação, né? Incrível essa leitura, tá? A partir do momento que você fizer isso, o seu ambiente familiar vai melhorar muito. A sua conexão com seus ancestrais vai melhorar muito. Os relacionamentos vão melhorar muito. A sua vida financeira, ó, vai deslanchar. Tá certo, meu bem? Foque nas raízes. É o seu bem mais precioso. Tá certo? Essa é a mensagem para você. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo.
Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa leitura. Coloque as iniciais do seu nome que eu estarei te conectando à corrente da abundância. E se você gostaria de uma leitura direcionada para a sua energia, é só acessar o link que está aqui na descrição. Combinado? Eu vou ficando por aqui, do meu coração para o seu. Gratidão!